quando eu decidi fazer essa viagem, e eu sabia que seriam 30 dias, eu fiz pensando não no propósito profissional, que vai me colocar mais atenta e mais preparada também no lado profissional, mas também pelo lado pessoal. E ficar longe da família nesse tempo é muito ruim, assim, a gente sente falta. Chegaram momentos que eu fiquei um pouco desesperada, assim, porque eu estava sem celular e queria falar com as meninas, saber notícia do Júnior, dos meus pais, saber se estava tudo bem. E aquilo foi me causando uma ansiedade. Eu pude olhar para isso. Falei, eu tenho celular, quer dizer, eles têm um contato. Se acontecer alguma coisa, vai ligar. E isso foi me acalmando. E a gente vai também exercendo todas as atividades do processo, que é isso, né? Os seus medos, as suas inseguranças, a falta de fé, tudo isso a gente vai vendo, né, nesse momento de desafio aí, sem o celular. Mas isso não foi só a questão de ficar longe. O ficar longe, eu percebi que no meu relacionamento, tanto com meu marido quanto com a minha filha, as coisas do dia a dia e a falta que eu tenho, né? Eu falo assim, que por mim, que eu tenho dificuldades às vezes de parar, de ouvir, aquela escuta, né? Atenta, que você investe ali naquele relacionamento no momento, estava faltando. Porque, assim, a harmonia muitas vezes depende disso, dessa escuta, desse tempo. E a mente da gente, ela fica parecendo um macaco louco, né? O raciocínio fica pulando de um lugar para o outro e você não tem tempo para pensar, olha, eu vou dar esse tempo aqui para investir nos meus relacionamentos. Não estava dando tempo para mim isso. Eu não estava sabendo administrar meu tempo. Com essas ferramentas e com esse tempo que foi necessário, eu pude perceber muitas falhas, até pontos que eu preciso investir mais, que eu preciso olhar para isso com aceitação, porque somos todos imperfeitos, como mãe, como esposa, como profissional, mas olhar aquelas questões que eu consigo melhorar, consigo modificar, para que eu possa sofrer menos, fazer os outros sofrer menos. Então, foi nesse sentido também, de buscar o melhor para minha família. Então, muitas vezes as pessoas pensam, nossa, mas vai ficar 4 semanas, é muito tempo. Realmente é muito tempo, mas às vezes é necessário. Porque uma oportunidade para a gente pensar a respeito, investir também na pós-graduação, claro, mas não é uma experiência só profissional, né? Então, esse tempo aí que a gente tá longe vai ser muito produtivo. Eu acredito que tanto eles quanto eu, nós vamos poder pensar muito a respeito das coisas, rever muitas questões. Eu acredito que vai ser muito produtivo. E também eu quero agradecer a todas as pessoas que estão dando suporte, porque para eu deixar assim meu trabalho, a minha casa, a rotina das minhas filhas, mesmo a Mel estando longe, nós temos uma rotina de contato, né, de atenção com ela, a Clara com as atividades, as tarefas lá de casa. Então, assim, é toda uma rede de apoio que eu conto, que são meus pais, as minhas cunhadas, as minhas sobrinhas, né? As funcionárias lá de casa, as funcionárias do consultório, os parceiros do consultório. Então, é uma estrutura que a gente precisa de apoio de todo mundo para fazer isso. Mas é bom e eu acredito que foi um momento certo. E eu espero isso, que eu volte revigorada e que eu volte com uma nova consciência, mais consciente, mais tranquila, capaz de superar as minhas dificuldades, ou pelo menos olhar para elas com mais aceitação e saber que eu consigo passo a passo ir melhorando e passar isso para as minhas filhas, porque quando a gente está sofrendo, está num processo de negação, ou que não está enxergando onde que precisa melhorar, e está faltando harmonia no lar, ou então está faltando harmonia ali do ritmo, do seu ritmo mesmo, seja de alimentação, seja de trabalho, seja excesso de trabalho, inclusive, porque todo excesso eu vejo como uma falta. Então, às vezes, a gente está excedendo no trabalho porque você não quer olhar para quê, né? Então, tudo isso, eu não viso só o meu lado pessoal, principalmente para que as minhas filhas, elas possam seguir com uma instrução melhor, receber um pouco mais, né, do conhecimento, porque tudo que a gente aprende e aplica na vida da gente, a gente quer para elas também, para que elas possam crescer mais maduras, mais conscientes, porque a consciência traz um processo de cura muito grande. A partir do momento que você conscientiza do que você está sofrendo, das suas questões, já é metade do caminho, mais ou menos. É por aí, tá bom? E eu quero deixar um abraço para vocês
Eu tô com o rosto bem, assim, cansada. Mas para gravar esses vídeos, se eu fosse fazer diferente do que tá sendo, acho que não ia ser. Eu acho que a gente tem que ser autêntica. Quem quiser acompanhar são as pessoas que gostam de mim, são as pessoas que eu prometi que ia colocar algumas fotos, contar um pouco. Então é isso. Eu vou fazendo, vou mostrando para vocês. Amanhã nós vamos para Mumbai e lá vai ter as aulas, né, na escola. E nós vamos entrar em contato com a cidade, porque até então nós não vimos, né, aquela confusão de Mumbai, aquela barulheira. Vamos ver como é que vai ser. Aí eu conto pra vocês, tá bom? Um abraço, tudo de bom.